comigo, a gente vai fazer a leitura aqui no estudo. E daí tem as passagens bíblicas que nós vamos acompanhar na Bíblia, tá? Então diz ali, ó, segundo mandamento. Leiam todos comigo, por favor. Não deixem a mágoa no coração. Façam o quê? Perdoem. Se você quer viver uma vida melhor, precisa começar a perdoar quando, igreja? Imediatamente. Você deve perdoar para quê? Para ser livre. Só depende de quem? De você. Diga, depende de mim. Depende de mim. Isso. Quando perdoamos, não o fazemos só pela outra pessoa, mas também pelo próprio bem, pelo nosso próprio bem. Quando guardamos rancor e ressentimento no coração, construímos muros do que, igreja? De separação. Então, primeiramente, irmãos, que sentimento é esse chamado mágoa? Essa mágoa nasce quando, irmãos? Quando nós ficamos chateados com outra pessoa. E não só ficamos chateados naquele momento em que a pessoa nos fez algum mal, nos prejudicou, nos ofendeu, mas nós arrastamos esse sentimento por mais tempo, por mais dias, meses, anos. Tem gente que arrasta uma vida toda até se dar conta de que ela precisava perdoar, até perceber que aquele sentimento de mágoa estava moendo ela por dentro, estava fazendo para ela mesma um mal tremendo, Então, irmãos, tem pessoas que elas vão guardando esse sentimento. Essa mágoa aí, pode ter certeza, é uma portinha para o diabo entrar no coração da pessoa. A Bíblia Sagrada diz o que, irmãos? Acima de tudo que deves guardar. Guarda o quê? O teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Pelo menos 2 vezes, já contei aqui para os irmãos, manifestou demônio na igreja, e esse demônio próprio confessou como ele encontrou lugar na vida da pessoa. Era um sentimento de mágoa, era um sentimento de ódio. Pode ter a certeza, a mágoa é o território do diabo. O sentimento de ódio é um território do diabo. Se a pessoa, mesmo sendo de Deus, não guardar o coração, deixou entrar aquela chateação, e ao invés da pessoa orar, ao invés da pessoa limpar o coração, ao invés da pessoa liberar perdão, ela vai guardando aquele sentimento, aquela chateação depois vira uma mágoa. Aquela mágoa depois vira um ódio, até chegar num tal ponto que o diabo está morando ali dentro do coração da pessoa, até mesmo possuindo a vida da pessoa. Eu sei que estou falando de algo num nível mais sério, né, irmão? Já chegou num ponto extremo, mas só para você entender. A Bíblia Sagrada diz que um abismo chama outro abismo. Não começa logo com ódio, não começa logo com desejo de vingança, começa com uma chateação. E aquilo vai aumentando, torna-se uma mágoa, depois torna-se um ódio, até que a pessoa está tomada, a pessoa está dominada, a pessoa só pensa naquilo, a pessoa vive em função daquilo. Irmãos, a melhor opção, a melhor decisão que nós temos a tomar, quando alguém nos chateia, quando alguém nos magoa, é liberar o perdão. Só que essa é uma decisão que ninguém pode tomar por mim, ninguém pode tomar por você. É uma decisão que só você pode tomar. E tem gente que está tão enganada com esse sentimento de mágoa, que ela pensa que esse sentimento vai causar alguma diferença na vida da outra pessoa. A outra pessoa fez um mal para ela, e ela hoje está guardando um sentimento de mágoa, achando dentro dela, enganando a si mesma, pensando que aquela pessoa vai ser prejudicada porque ela está com mágoa. Não, eu tenho mágoa daquela pessoa, eu tenho certeza que o que ela me fez está causando dano para a vida dela, está atrapalhando a vida dela, esse sentimento eu não posso deixar de ter, porque aquela pessoa tem que pagar o que fez. Mas na verdade, na vida daquela outra pessoa não muda nada. Alguém diz aí, isso aí é bem conhecido, né? Coisa que a gente até posta na internet, a gente vê por aí, mas é interessante a gente pensar desse jeito. Que
Porque a mágoa é o que, irmãos? É um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. Mas na vida da outra pessoa não muda nada, ela vai trabalhar, vai estudar, entra em casa, sai de casa, vai viver a vida dela, não muda nada para ela. Mas muda para quem? Para o magoado. Porque o magoado, esse sim, está sendo prejudicado. Dentro do coração dele, aquela mágoa está moendo ali. Está moendo ali. Está moendo ali. Não, pastor, mas eu não posso esquecer o que me fizeram. Foi uma coisa muito ruim. Olha, realmente me prejudicou. Decida perdoar. Não arraste isso por mais tempo. Nós estamos pregando sobre isso numa quarta-feira. Por quê? Porque esse é um dos 10 mandamentos da família. O segundo deles, um dos mais importantes. Por quê, irmãos? Porque dentro da família, todo mundo está sujeito, né, a ser chateado e chatear o outro também. Não é verdade, irmãos? Dentro da família existe muito disso. Nós estamos ali na mesma casa, nos relacionando. Às vezes alguém faz alguma coisa que eu não gosto, assim como eu posso fazer alguma coisa que outra pessoa não gosta, vai gerar um sentimento. Mas é como a gente cantou aqui no louvor, né? Quando a mágoa tem razão, quem é que prevalece? O perdão. Então a mágoa só vai ficar se eu deixar, se eu não decidir perdoar. Entenda isso. Perdoar é uma decisão nossa. Tem gente, irmãos, que pensa assim: não, pastor, quando eu sentir de perdoar aquela pessoa, quando Deus tocar no meu coração, que eu sentir de perdoar, aí eu vou perdoar. Você não tem que sentir no coração, você não tem que sentir de Deus de perdoar ninguém, você tem que decidir perdoar. É uma decisão, uma escolha sua, e não importa o pecado que tenham feito contra você. Não importa o quão grave, o quão sério seja, não justifica você ficar guardando mágoa. Não justifica você ficar alimentando um sentimento de ódio no seu coração. Porque se esse fosse o pensamento, se era dessa maneira que a gente tinha que pensar, então veja o próprio Deus, né, irmãos? O nosso Deus perdoou a humanidade toda. Quando Ele entregou Jesus, pelo menos Ele deu a oportunidade de perdão para a humanidade toda. Tanto para aquele, irmãos, que ele não pecou muito, vamos dizer assim, todos são pecadores, né? Nascemos no pecado, mas aquele que nunca matou, aquele que nunca colocou um cigarro na boca, aquele que nunca traficou, aquele que nunca roubou, Deus perdoou esse, mas Ele também perdoou no mesmo instante, na mesma obra. Perdoou o criminoso, Ele perdoou o bandido, aquele que fez as piores coisas. Deus não pesou na balança, não, esse pecado eu perdoo, esse eu não perdoo, esse pecador eu perdoo, esse outro não perdoo, não. Ele deu a oportunidade de todo mundo receber o perdão. Aquele que matou, roubou, e aquele que nunca pisou nem numa formiga. Então esse pensamento não é o pensamento de Deus. Alguém que pense, o pecado é muito grande para que eu possa perdoar. Eu tenho que guardar isso no meu coração. Aquela pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Esse não é o pensamento de Deus. Então não há justificativa. Não, o pecado é muito grande para que eu possa perdoar. Nada disso. Decida perdoar. Amém, irmãos? Amém. Não só aqueles que são estranhos. Que coisa ruim, né, irmãos? Às vezes tem, por exemplo, casais que eles não chegam no ponto de se divorciar, mas eles ficam morando juntos, vivendo juntos, mas com o coração magoado, chateado um com o outro. E basta um escorregar que o outro já joga tudo na cara, né? Já diz: não, mas aquele dia você me falou isso, me fez isso, às vezes há 10 anos atrás, né? Para ver como a pessoa não perdoou, não esqueceu, ficou com aquela mágoa, ficou com aquela chateação. E aquilo é um veneno, vai estragando o casamento, vai estragando o relacionamento entre pai e filho e assim por diante. Vamos voltar para o nosso estudo aqui. Pensamos, estar nos protegendo. É isso que pensa a pessoa magoada. Mas não estamos. Ficamos isolados, sozinhos, cheios de preconceitos e presos pela nossa própria, o que, irmãos? Amargura. Os muros não só deixam as pessoas para fora,
mas também nos prendem do lado de dentro. Olha a orientação da Bíblia, lá em Efésios 4:32. Deixa eu fazer um parênteses aqui, enquanto a gente vai encontrando Efésios, e lembrar o mandamento da semana passada, o primeiro mandamento. Ouçam o Filho de Deus para edificar o seu lar. Quando é que eu ouço o Filho de Deus? Quando é que eu ouço Jesus, irmãos? Quando eu ouço a palavra de Deus. Muito bem. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Agora a gente vai ouvir a palavra de Deus. Se a gente prestar atenção, se a gente abrir o coração, é como se a gente estivesse dando ouvidos a Jesus. E nós vamos edificar muito bem a nossa casa, muito bem a nossa família, se nós prestarmos atenção e cumprirmos aquilo que Ele nos orienta. Efésios capítulo 4, o versículo para nós é o de número 32. Efésios 4, 32. Guarda isso no seu coração. Quando você perdoa alguém, você não está fazendo apenas bem para aquela pessoa que você perdoou, mas para você mesmo. Para você mesmo. Todo mundo encontrou, irmãos? Amém. Efésios 4, 32. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros, o que, irmãos? Benignos. Benignos, bondosos, aquele que deseja o bem. E o que mais? Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só que comparação que é feita aqui, irmãos. Assim como Deus nos perdoou quando Ele entregou Jesus e nós aceitamos Jesus, assim hoje Deus pede que a gente perdoe o nosso próximo também. Isso aqui está como mandamento na Bíblia, que nós devemos ser benignos e misericordiosos. E o que a pessoa misericordiosa faz, irmãos? Perdoa. Perdoando-vos uns aos outros. Você perdoa, mas você também precisa ser perdoado. E há uma lei espiritual que a gente vai ver na Bíblia Sagrada, que fala assim, ó, que é perdoando que se é perdoado. Em outras palavras diz isso, é perdoando que se é perdoado. Entenda que assim como alguém pode te ofender, você também pode em algum momento, mesmo sem querer, ofender alguém. E assim como a pessoa precisou do teu perdão, você vai precisar do perdão dela também. Amém, irmãos? Dá para entender isso? Amém. Lá em Mateus, não é ainda nessa passagem aqui, mas lá em Mateus, quando Jesus começa a falar do Sermão da Montanha, Ele fala das bem-aventuranças, das pessoas que estão bem-aventuradas. E há uma bem-aventurança que Jesus diz assim, ó, bem-aventurados misericordiosos. Você sabe por que eles são felizes, bem-aventurados? Bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque eles acharão o quê? Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em outras palavras, aquele que perdoa vai alcançar perdão também. Amém, irmãos? Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ver essa outra passagem aqui, lá em Mateus 6. Agora sim pode abrir a Bíblia. Mateus 6, capítulo 6, começando o versículo 14. Versículos 14 e 15. Mateus, capítulo 6,
versículos 14 e 15. Olha que coisa séria que Jesus fala aqui para nós, irmãos. É para ficar bem claro, irmãos, que aquela pessoa que guarda mágoa é a principal prejudicada. Aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que se acha no direito de não perdoar, que acha desculpa, diz, não, mas o pecado é muito grande, eu não posso esquecer, não posso deixar para lá, não posso perdoar. Essa pessoa se prejudica, irmãos. Aqui diz a Bíblia para nós, Mateus 6, 15, né? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Vamos começar no 14, né? Que eu pulei. Vamos lá, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Está claro aqui, né, irmãos? Eu perdoo, Deus me perdoa também. E no 15 que eu já li diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é sério demais, irmãos. Veja bem, se eu perdoo, Deus me perdoa. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Olha que coisa séria. Você aceitou Jesus. Naquele momento, o Pai te lavou com o sangue de Cristo. Você recebeu vestes brancas como a neve, diz a Bíblia. Isso é símbolo de uma vida sem pecado. Deus apagou os teus pecados. Deus te inocentou. Deus limpou a tua ficha. Mas como você ainda está no mundo, você tem uma vida na carne, você está sujeito a pecar, às vezes, mesmo sem querer, você dá um deslize e você acaba pecando, você acaba caindo. Naquele momento você vai se apresentar diante de Deus. Quando você se der conta, poxa, eu pequei, você vai sentir aquele peso no coração, aquela tristeza chamada arrependimento, vai estar ali no teu coração. E então você vai para a presença de Deus e você vai pedir perdão ao Senhor. Naquele momento, irmãos, Deus vai olhar para você e vai ver se você é uma pessoa misericordiosa. Ele vai olhar para trás e vai ver se você tem sido uma pessoa que tem perdoado ou se você é uma pessoa magoada. Se você é uma pessoa que não tem perdoado. Às vezes a pessoa da própria casa, da própria família. Algo que começa pequeno, como nós vimos, mas vai crescendo. Naquele momento, Deus vai olhar a sua ficha. Ele vai olhar o seu histórico. Ele vai ver se você tem sido uma pessoa misericordiosa ou não. Se você tem sido uma pessoa misericordiosa, Ele vai fazer o quê? Vai perdoar. Agora, se Ele olha o teu histórico e vê que não há perdão, você, quando é chateado, quando fica magoado, você não esquece, você não perdoa, você não tira aquilo do coração. Aí Deus vai, ao invés de perdoar, Ele vai deixar aquilo ali ainda. Até que você decida perdoar, livre o seu coração, e então Deus libera perdão para você também. Isso aqui é muito sério, irmãos. Não sou eu que estou falando. Você leu comigo ali? Está claro ou não? Está, irmãos? Não tem nem como distorcer essa palavra, não é verdade? Está bem simples ali, Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Nosso Pai nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Vamos de novo no versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Lembra, todo mundo está sujeito a pecar contra alguém, a ofender alguém, às vezes mesmo sem querer. Como também a sofrer algum tipo de ofensa. Isso acontece muito, irmãos, no meio da família, da parentela. Bom seria se não acontecesse, mas a gente está no mundo, às vezes não dá para evitar. E aí veja bem, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu perdoo, sou perdoado. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas
ofensas. Coisa séria. Amém, irmãos? Amém. Aí me responde, irmãos, é vantagem guardar mágoa? Não. É vantagem deixar de perdoar alguém? Não. É prejuízo, sim ou não? Sim. Sim, muito grande, né? Vamos adiante então, continuando aqui no estudo. Ali no meio, ali, ó. Você percebe que essas paredes também evitam que a graça de Deus entre em sua vida? Que paredes são essas, né? Aquelas que a gente leu ali antes, né? Quando você se magoa, que você não perdoa alguém, você cria um muro entre você e aquela pessoa, você se isola e você exclui aquela pessoa. E esse muro também ele evita que a graça de Deus entre na nossa vida, né? Porque não somos perdoados também. Elas podem bloquear a emanação da graça divina e fazer com que suas orações não sejam respondidas. Elas não permitirão que seus sonhos se realizem. Você tem que derrubar esses muros. Vamos ler comigo essa última frase novamente, todo mundo, por favor. Você tem que derrubar esses muros. Amém. É preciso perdoar as pessoas que o magoaram, independentemente da quantidade de vezes que o fizeram. Essa passagem aqui, já que a gente está em Mateus, a gente vai ler. Você estava no capítulo 6, você vai no capítulo 18 comigo. Mais para frente um pouquinho, irmãos. Mateus 18, versículos 21 e 22. Aqui o Pedro, ele pergunta quantas vezes ele deve perdoar um irmão. Amém? Diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até quantas vezes, irmãos? 70 vezes 7. 70 vezes 7. É muita coisa, sim ou não? Você não precisa ir lá na calculadora, fazer o cálculo e ver quanto dá 70 vezes 7. Não se preocupa. Jesus não quer dizer que você deve perdoar até exatamente esse número. Não. Quer dizer o quê? Todas as vezes que ele verdadeiramente se arrepender. Então, o teu irmão pecou contra ti. Há um arrependimento nele? Ele está arrependido? Irmão que eu digo, né? Pessoa da família, pode ser marido, pode ser pai, mãe, ou até um estranho, gente de fora, colega de trabalho, do dia a dia, alguém que você nem conhece, pecou contra você. Então aquela pessoa precisa do teu perdão. Aquela pessoa está arrependida, libera perdão. Não fica calculando, não fica contando, poxa, mas já é a terceira vez, mas é a quinta vez, mas é a sexta vez. Não, perdoa. Amém, irmãos? Amém. Você pode até conversar com a pessoa, não tem nada de errado. Poxa, né? Sempre você está repetindo, sempre você está fazendo isso. Na verdade, quando você vai fazer isso, você pode conversar, não tem problema nenhum. Mas não deixe de perdoar a pessoa. Claro que a pessoa tem que tomar jeito, né, irmãos? Né? Ela peca, vai, cai, vai, levanta, vai, cai, vai, levanta, né? E faz sempre a mesma coisa, e você perdoa, a pessoa tem que tomar jeito. Mas isso é outra questão, você não pode se atrapalhar deixando de perdoá-la. Amém? Amém. Então perdoe. Vamos prosseguir, irmãos, para chegar ao final? Se livrar da mágoa é a única forma para se livrar do quê? Da prisão espiritual. Pois você não poderá ser livre enquanto não arrancar essa semente maligna da onde, irmãos? Seu coração. Olha, é um caso de libertação até, né? Você tem que arrancar isso em nome de Jesus. Pastor, mas é mais forte do que eu. É um caso até de você entrar numa batalha espiritual contra esse mal. O diabo quer segurar esse sentimento ruim no teu coração. Não é bom você deixar.
Vamos conferir o que diz Hebreus? Porque às vezes, né, irmãos, é algo antigo, é algo que já criou raiz. Então, às vezes, precisa de um esforço a mais mesmo, um clamor forte a Deus, além da decisão de perdoar, você entrar numa batalha, em nome de Jesus, para vencer esse sentimento do seu coração, como eu também, né, se tivesse esse sentimento, teria que entrar nessa batalha também. Hebreus fica onde, pastor? Próximo de Apocalipse. Você abre Apocalipse, você vai voltando um pouquinho, na ordem contrária, né, para a esquerda, da direita para a esquerda, e logo você vai encontrar Hebreus. Não tem dificuldade. Hebreus capítulo 12. O versículo para nós é o versículo 15. Está dando para entender, irmão, sim ou não? Amém. Está tranquilo? Amém? Não tem dificuldade nenhuma, né? Hebreus 12, capítulo 12, verso 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Lembra que a gente viu ali, ó, que quando nós temos mágoa, criamos um muro que nos isola até da graça, até do perdão de Deus. E de que nenhuma raiz do que, irmãos? Do que, irmãos? De amargura. De amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos o que? Se contaminem. Veja que é algo que contamina mesmo. É uma raiz que a Bíblia fala, raiz de amargura. A raiz é aquilo que já está ali pegado, né? A raiz pegada na terra, aquilo que sustenta a planta, sustenta a árvore, que alimenta ela. Então, raiz de amargura é aquilo que está realmente dando fruto ali no coração da pessoa, está pegado ali, precisa ser o que, irmãos? Arrancado. Arrancado, como diz ditado, pela raiz mesmo, né? Arrancado, tirado isso fora. Às vezes está tão impregnado ali, é uma coisa de tantos anos, irmãos, às vezes não precisa ser uma coisa extraordinária para a pessoa ficar magoada. Às vezes é uma palavra torcida, já chateia. Às vezes, irmãos, é um olhar diferente, já chateia. Tem gente, irmãos, que tem uma facilidade para ficar chateado. Se você tem essa facilidade, pede para Deus tratar isso no teu coração. Pede para Deus: Senhor, eu não quero ser uma pessoa tão sensível assim. Fala com Deus: Deus, não precisa muita coisa para eu ficar chateado, para eu ficar chateada, para eu ficar triste. Às vezes o marido nem teve a intenção, a esposa nem teve a intenção, e a pessoa se chateia. Tem gente que é muito sensível, isso também não é bom. Não é bom ser uma pessoa bruta, né? Uma pessoa totalmente insensível, mas também não é bom ser sensível demais. Quando a pessoa é sensível demais, qualquer coisinha, a pessoa já se chateia. Qualquer coisinha, a pessoa já se magoa. É caso de orar, falar com Deus, pedir: Deus, trata isso no meu coração. Não quero ser uma pessoa assim tão sensível, tão delicada, que qualquer coisa me magoa, me chateia. E algo bom na família, irmãos, abrindo um parênteses aqui, é a gente ser sinceros com os outros. Se alguma coisa lhe incomodou, procura aquela pessoa e vai conversar com ela. Mas não chega com os dois pés, como se diz, né, irmãos? Chega com calma, conversa, abre o coração. Esse é um segredo bom na família. Abre o coração, conta aquilo que está te incomodando. Fala. Às vezes a pessoa nem teve a intenção. Aí você vai esclarecer tudo. Você já está maquinando algo no seu coração ali que às vezes não tem nem motivo, não tem nem razão, nem é verdade aquilo. Então vai lá, conversa e você esclarece tudo. O que você está chateada com isso? Está chateado com isso? Não, mas não foi isso. Aí esclarece tudo, pronto. Você evita de guardar no seu coração uma mágoa. Que tem gente que vai remoendo e alimentando isso, e é veneno para os casais. Já que a gente está falando de família, né? Falando de casamento, é veneno. Quando a pessoa se vira incomodada, ela vai soltar aquilo. Aquilo está lá no coração dela. A Bíblia fala que o homem fala, a pessoa fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Aí está com aquela magoinha, né? Aquela coisinha ali. De repente, aconteceu algo, a pessoa vai soltar aquilo. E aí vai estragar. Estraga o dia da pessoa,
estraga ali o relacionamento. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Amém, irmãos? Para a gente ir completando, concluindo, eu quero levar você num versículo que não está aqui nesse nosso estudo, tá bom? E daí a gente já vai terminar depois, eu vou ler o parágrafo final e a frase final ali. Mas vamos ver o exemplo lá de José. Aonde que a gente vai, pastor? Lá em Gênesis, irmãos. Abra a sua Bíblia, é só um acréscimo aqui, algo a mais do que está no estudo, porque tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Pastor, não é que eu não queira, eu entendo que isso está me fazendo mal, eu entendo que Deus quer que eu perdoe, mas eu não estou conseguindo. Então veja o caso aqui, irmãos. Com certeza você não foi mais chateado, você não foi mais prejudicado, mais humilhado, mais prejudicada, mais chateada, mais humilhada do que José. Com certeza você não foi. E olha o que o José confessou aqui. A Bíblia fala para nós que quando ele foi dar nome aos seus filhos, como era costume naquela época, né, eles davam nome segundo aquilo que eles estavam passando, vivendo, as circunstâncias da vida deles. E com José não foi diferente. Só deixa eu encontrar exatamente aqui onde é que está. Vamos encontrar aqui e a gente vai ler juntos. E aqui a gente completa o nosso estudo. Não foi preparado? Só vamos encontrar o versículo exato aqui. Ali pelo versículo 40 e poucos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se você encontrar isso, vamos ver ali se é 50, irmão? 41, 50. Isso, o irmão falou ali, vamos conferir. Já vamos fazer a leitura. Isso, glória a Deus, é aqui mesmo. O versículo de número 50, pode ser isso. Vamos para o 50, o ponto principal é o 51. Mas podemos começar no 50. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tranquilo, capítulo 50, capítulo 40, 41, versículo 50. Amém, irmãos? Amém. Diz assim, ó. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito como, irmãos? Manassés. Por que ele deu esse nome de Manassés? Qual era o significado? Porque disse, Deus me fez o quê? Esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Quando fala aqui trabalho, não quer dizer propriamente trabalho, né? Aquele trabalho que você tem o seu salário. Não, é sofrimento. Quem conhece um pouquinho da história do José aqui? Quem conhece um pouquinho da história do José aqui? Algumas pessoas. Irmãos, procura ler aqui. Não é mensagem para hoje, não podemos ler hoje a história completa do José, mas é fácil. Pega na Bíblia aqui, lê em Gênesis a história do José. Ninguém aqui no nosso meio, irmãos, sofreu tanto quanto esse rapaz. Com 17 anos, ele era o filho mais moço do Jacó, e ele era invejado pelos irmãos. Por quê? O Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. Um certo dia, o José foi ver os irmãos, o pai mandou, vai lá ver onde é que estão os teus irmãos. E o José foi até lá. E os irmãos dele viram José vindo de longe e tramaram contra ele. E aí pegaram, deram uma surra nele, lançaram ele numa cova e depois ainda o venderam como escravo para uma tribo de ismaelitas que estava passando ali. E depois os ismaelitas passaram ele e venderam lá no Egito para Potifar. Ele foi tornar-se escravo lá. Depois você vê a história dele, foi para a cadeia, foi injustiçado. Irmãos, foi uma história complicada, muito difícil. Mas você viu o que ele falou aqui?
Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Ele por si só esqueceu, irmãos. O que ele confessou? Quem fez ele esquecer? Deus. Quem ajudou ele? Deus. Quem te ajuda a perdoar? Deus. Deus. E quando ele fala esquecer aqui, isso aqui é muito interessante, muito importante. Quando ele fala esquecer, não quer dizer que Deus deletou da memória dele aquilo que aconteceu. Tanto é que ele está falando disso, não está? Então quer dizer que ele esqueceu? Não. Aquilo ainda estava na lembrança dele, mas não gerava um sentimento de mágoa. Não gerava mais um sentimento de mágoa, de ódio, de vingança. Quando aqueles meus irmãos voltarem, eles vão pagar, eles vão ver. Eu vou me cobrar deles. Eu nunca vou esquecer o que eles me fizeram. O que é isso? Me jogar numa cova, me espancar. Não bastava ter ciúmes de mim, me lançaram numa cova, me esmurraram, me venderam como escravo, me deram como morto para o meu pai. Que judiaria fizeram comigo? Mas Deus o fez esquecer. Deus fez ele superar aquilo. Deus fez ele esquecer aquilo. Não foi algo que ele de si mesmo conseguiu. E às vezes tem pessoa que não consegue. Tem certas situações que sozinhos nós não conseguimos vencer a tristeza, a mágoa, aquele sentimento que ficou. Mas Deus, ele nos ajuda. Se você não conseguir esquecer, não tem problema. Não tem como. Tem coisa que marca mesmo. Vai ficar a lembrança para sempre. Mas não vai mais gerar um sentimento de mágoa, de ódio no teu coração. Deus, ele trata dos nossos sentimentos. Deus, ele trata do nosso coração. Amém? Amém? Então, basta que a gente leve isso para Deus. Basta que a gente peça, Senhor, eu quero arrancar essa raiz de amargura que está no meu coração aqui. Eu quero tirar isso, eu sei que está me fazendo mal. A outra pessoa está vivendo normal. A vida dela não mudou nada. Não está prejudicando ela, mas está me matando por dentro, me prejudicando. E em nome de Jesus eu quero esquecer isso e vou esquecer. Amém? Amém. Veja o que é esquecer, não é apagar da memória, você vai lembrar, mas não vai gerar mais um sentimento de ódio, de mágoa no seu coração, nem um desejo de vingança. Você vai até lembrar da pessoa que te fez mal, te ofendeu, você vai ser capaz de orar por ela. Pai, abençoa ele, abençoa ela, até capaz de interceder para que se converta, para que tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Olha, Jesus é exemplo para tudo. Lá na cruz, ele lá sendo crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tem gente que te ofendeu, te prejudicou, mas estava na ignorância, estava sem Jesus, não estava nem sabendo o que estava fazendo direito. Então a nossa missão, nosso papel é perdoar. Não vamos atrapalhar a nossa vida, não vamos desgraçar nossa família, nosso casamento por causa de uma mágoa. Vamos limpar o coração, vamos pedir: Deus, me ajuda, me liberta se for preciso. Se é caso de libertação, me liberta. Mas eu não quero ficar com isso no meu coração. Vai me prejudicar. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, vamos colocar isso aqui em prática. Vamos realmente receber com mandamento, né? Vamos colocar em prática na família. O marido chateou, a esposa chateou. Vai lá, não guarda nada no coração. Estou dando exemplo, marido e mulher, mas é pai, filho, irmão, irmã. Quantos irmãos, né, que às vezes não se veem, quantos irmãos que às vezes não se conversam mais. Procura a pessoa, conversa com ela, fala o que te incomodou, o que te chateou, dá a oportunidade dela se arrepender. E mesmo que ela não se arrependa, que você vá lá e libere o perdão para aquela pessoa, para você não fazer mal para você mesmo, para você não se atrapalhar. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer uma oração. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos clamar pela família, fazer aquela oração de intercessão e depois uma oração forte.